pessoal, sejam muito bem-vindos a um compilado da RPB Sistemas. E como nós estamos no mês do Mega Combo, e o que é o Mega Combo? O Mega Combo é o nosso pacote de treinamento onde nós disponibilizamos o treinamento de Power BI, Excel e o sistema de RP mais solicitados pelas empresas, o TOTVS Proteus. Se você pesquisar aí no Google vagas com TOTVS Proteus, você vai encontrar diversas. Bom, nessa primeira série nós vamos montar esse lindo dashboard no Excel e tudo em uma única aula. E a única coisa que eu peço para você é que, se você gostar desse conteúdo, já dá um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal e a equipe aqui que faz edição e o YouTube entende que é um conteúdo relevante, entrega para mais pessoas e você ajuda uma galera aí que precisa desse conteúdo. Nós também estamos lá no Instagram e você pode aprender aqui no canal da RPB Sistemas e lá porque tem conteúdo diário. Já falei demais, bora lá pro nosso conteúdo. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. E é esse o dashboard que nós vamos montar aqui. É uma análise do contas a pagar, ok? Então, aqui do lado esquerdo eu tenho algumas segmentações, então eu consigo efetuar filtros por ano, filtros por meses, verificar o meu previsto versus o realizado. E um detalhe muito importante, pessoal, é que conforme as contas diminuem, esse meu bonequinho aqui ele fica feliz. Conforme as contas aumentam, deixa eu tirar os filtros aqui, porque vai mostrar todas as contas. Ó, aqui, ó, já olha como que ele ficou triste com o número das contas. E conforme vai alterando aqui, deixa eu mudar aqui, fazer mais... aqui, ó. Eu selecionei janeiro, ano de 2020, só os realizados. Então, ele tá mais tranquilo. Então, a fisionomia desse nosso gerente financeiro aqui, ele vai mudando de acordo com as contas que eles têm a pagar. Bom, só lembrando, pessoal, que nossas aulas são editadas, então, conforme eu vou mudando de uma tela para outra, nós fazendo alguns cortes para que vocês não percam tempo. Então, agora vamos ver o material que vocês receberam aí. Já estou aqui no Explorer, então vocês vão receber esses 3 arquivos aqui, tudo bem, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui, é o dashboard. Dashboard, tá, pessoal? Não dashbird, bird é o passarinho. Naturezas e títulos a pagar. Primeiro eu vou abrir esse arquivo aqui chamado títulos a pagar, então na descrição desse vídeo vocês vão ter um link, é só clicar, preencher um formulário e você vai receber um arquivo provavelmente compactado com esses 3 arquivos. Então esse primeiro arquivo, títulos a pagar, é um arquivo que eu exportei lá do sistema TOTVS Proteus. Então, se você trabalha com TOTVS Proteus e quer conhecer um pouco mais desse processo, eu vou deixar um link aqui em cima do vídeo para que você consiga assistir uma outra aula nossa onde nós fazemos esse trabalho, tudo bem? Então, o arquivo ele está nesse formato aqui. Deixa eu explicar um pouco dos campos que nós temos aqui. Então, nós temos os prefixos do título a pagar, o número do título a pagar, as parcelas, as naturezas, que são tipos de despesas, ok? O código do fornecedor, a loja, que é a filial, o nome do fornecedor, data de emissão desse título a pagar. Deixa eu avançar mais um pouquinho, dar um zoom aqui novamente. Nós temos o vencimento do título, o vencimento real. Então, por exemplo, se o vencimento do título cai no domingo, você pode pagar até segunda-feira. Então, aqui é o vencimento real. O valor do título e o campo saldo. O que é o campo saldo? Se o campo saldo estiver igual a vazio, neste arquivo aqui, pessoal, significa que o título a pagar já foi baixado. Então, essa vai ser a nossa base principal. Uma outra base que nós vamos trabalhar, pessoal, são as naturezas financeiras. Então, eu vou dar um zoom aqui e deixa eu pegar essas naturezas aqui que vão ser a que nós mais vamos utilizar. Deixa eu dei um zoom aqui novamente. Então, lá no arquivo a gente tem os códigos das naturezas, né, lá na base. Então, a gente tem assim o código 2.001, 2.002, só que no meu gráfico, lá no dashboard, eu preciso do quê? O nome dessa natureza. Então, por exemplo, serviços prestados, serviços de tecnologia, serviço de limpeza e assim sucessivamente. Temos aqui aluguéis, energia, condomínio, celular, material de escritório, entre vários outros, ok? Então, esse daqui é o segundo arquivo. E por último aqui, pessoal, o arquivo do Dash, ok? Do nosso dashboard. Bom, o arquivo ele vai vir aqui com 3 planilhas, uma chamada Dashboard, outra chamada Apoio e outra chamada Boneco. É o bonequinho que vocês visualizaram, tudo bem? Esse boneco nós não vamos trabalhar por enquanto. Nós vamos mexer muito aqui em Apoio e Dashboard, ok? Bom,
Então, deixa eu tirar aqui, pedir para mostrar as guias de comando, pedir para exibir a barra de fórmulas. E o primeiro passo é fazer a importação daqueles dados que eu acabei de mostrar para vocês. Então, para fazer essa importação, nós vamos vir aqui em dados, obter dados de arquivo da pasta e eu vou selecionar aqui material em Excel. Então, primeiro que eu vou fazer esse trabalho de importação é o títulos a pagar. Então, vou vir aqui em importar. Dentro daquela pasta, dentro daquele arquivo títulos a pagar, eu só tenho uma planilha, que é essa planilha aqui, e eu vou dar um clique aqui em transformar dados. Esse transformar dados, pessoal, vai abrir uma ferramenta chamada Power Query Editor, que eu expliquei lá no vídeo anterior, que eu deixei o link aqui para vocês. O que faz essa ferramenta? Eu faço um trabalho de tratamento das informações aqui para que quando eu tenha que atualizar este arquivo nesse formato bagunçado, automaticamente o Excel faça esse trabalho para você novamente. Então aqui ele tem as etapas do lado direito do que ele já fez e aqui nós vamos fazer mais alguns tipos de manipulação. Então percebam, pessoal, que na parte superior aqui eu tenho uma linha em branco, uma linha que eu não vou utilizar. Então eu venho aqui em remover linhas principais e vou pedir para tirar a primeira linha. Remover linhas principais porque são as linhas superiores, ok? Vou colocar aqui o número 1, vou dar um ok. E agora, pessoal, o segundo procedimento que eu vou fazer é promover esta linha número 1 agora como o meu cabeçalho, porque o cabeçalho está como coluna 2, coluna 3, coluna 4 e não é esse o cabeçalho que eu quero. Eu quero o cabeçalho como prefixo, número do título, parcela, natureza, entre outros, tudo bem? Só que na hora que eu efetuar essa promoção, eu vou ter um probleminha aqui, porque o Power Query ele já vai manipular alguns dados. Então, se vocês visualizarem esse ícone aqui, ó, que está ABC, ele está falando que essa coluna é uma coluna caractere. E é uma coluna que eu quero que se mantenha como caractere. Mas como ele visualiza aqui muitos números, quando eu promover, ele vai falar assim, ó, tem muito número aqui nessa coluna, então eu vou transformá-la para numérico. E depois a gente vai fazer a correção. Só um detalhe para que vocês consigam acompanhar esse processo de alteração. Então, para promover como cabeçalho, eu posso usar a primeira linha como cabeçalho aqui, ou posso vir por aqui, ó, usar primeira linha como cabeçalho, tudo bem? Então percebam que aqui, ó, natureza, ele já transformou em numérico e também fez isso para fornecedor, loja. É essa segunda etapa aqui. Então eu tive essa etapa e ele já fez um tipo de alteração. Eu posso excluir esse tipo de alteração, mas eu vou manter, porque essa tabela é uma tabela curta, a gente não precisa se preocupar com performance de dados nesse momento. Então só vou vir aqui em natureza, clicar aqui no número 3 e transformar ele em texto. Vou dar um clique aqui em substituir atual, vou fazer isso para fornecedor e para loja também. Ok, pessoal. Agora é só vir aqui, fechar e carregar. Só um detalhe, pessoal, deixa eu voltar aqui, dar um editar. Ele apareceu aqui, vou vir aqui em editar. E aqui a propriedade, eu já vou mudar para o nome base. Pronto. Aí eu vou dar um fechar e carregar. Pronto, pessoal, ele já vem num formato de tabela, então perceba que conforme eu vou clicando aqui nos campos, aparece aqui, ó, do lado esquerdo o nome da tabela que se chama base, porque eu já alterei lá as propriedades, tudo bem? Então se eu clico aqui, ó, já não aparece mais. O que eu vou fazer? Eu só vou alterar o nome dessa planilha que está como planilha 01 para base e eu vou movimentar aqui a dashboard para cá, para frente do boneco. Bom, agora eu preciso criar mais algumas colunas aqui, porque são informações que eu vou precisar. Então eu vou criar aqui uma coluna chamada mês. Vou criar uma coluna chamada ano. Fica tranquilo, pessoal, que vocês vão entender tudo isso daqui. Vou criar uma chamada status e vou criar uma chamada status 2. Bom, nessa primeira coluna aqui, pessoal, eu quero que ele traga o mês. Eu quero saber o mês de vencimento de cada título. Para isso, pessoal, existe uma função chamada mês, ok? Só que eu não vou utilizar essa função. Eu vou utilizar uma função chamada texto, porque eu quero que traga os 3 primeiros caracteres do nome do mês. Então, vou vir aqui, selecionar esse campo aqui. Perceba que quando eu trabalho com tabela, eu utilizo o nome do campo, para quem nunca trabalhou com tabela. E aqui eu vou colocar ponto e vírgula, abrir aspas e colocar aqui 3 M's. E vou fechar aqui também e dar um Enter. Percebam que ele trouxe aqui os 3 primeiros caracteres de cada mês aqui de acordo com o campo
vencimento, tudo bem? Só que aqui ele está em minúsculo, eu vou querer que seja tudo maiúsculo. Então é só utilizar aqui a função maiúsculo, apareceu já aqui, ó, vou dar um clique e vou fechar o parênteses aqui no final. Pronto, já consegui aqui trazer todos os meses e no formato que eu necessito. Agora eu vou trazer o ano, ele já veio aqui como um campo data, eu vou alterar aqui para geral e vou utilizar só a função ano. Então vou vir aqui no vencimento, fecho parênteses e trago o ano. Então aqui eu já tenho uma coluna com o ano. Agora, pessoal, nesta coluna aqui, status, eu quero trazer o que é o realizado e o que é o previsto. O realizado são os títulos já pagos. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a função C. Então é igual C, abre parênteses, eu vou vir aqui no campo saldo, e se o campo saldo for igual a zero, tá? Se esse campo saldo for igual a zero, significa que o título ele já foi baixado lá no contas a pagar, então ele está pago. Coloca aqui o primeiro ponto e vírgula, então eu vou colocar realizado. Realizado. Então, pessoal, para quem não conhece a função C, o que acontece? Eu fiz aqui, ó, se essa coluna aqui, saldo, for igual a zero, você tem que trazer escrito nesta célula aqui a palavra realizado. O primeiro ponto e vírgula significa se essa condição for verdadeira. Vai trazer realizado. Então, o segundo ponto e vírgula é se for falso, ok? Se for falso, é previsto. E vou fechar aqui o parênteses, vou dar um Enter. Prontinho, ele já preencheu todos aqui para mim, ok? Agora, pessoal, no status 2, eu vou querer verificar o que já foi baixado. Claro que é o realizado, tudo bem? Mas eu quero também verificar o que está em atraso. Então, o que é previsto e que não foi pago de acordo com a data atual. Para isso, eu vou utilizar uma segunda função C aqui. Então, vai ser se o campo status for igual a realizado. Então, se for igual a realizado, é que o título foi pago, né? Então, vou colocar aqui pago. Porém, se ele não for realizado, ele vai ser o previsto, ok? Então, o previsto, eu vou colocar uma outra função C, porque eu quero verificar se a data de vencimento real, espera aí um pouquinho, tem que selecionar essa daqui, que a data de vencimento real, ela é menor que a data de hoje. Essa função hoje, ela traz a minha data atual, tudo bem, pessoal? Se for menor do que hoje, se for previsto, for menor do que hoje, significa que esse título ele está em atraso. Então, eu vou colocar aqui atrasado. E se ele não for atrasado, então ele está a vencer. Preciso fechar mais um. Bom, e agora para finalizar, pessoal, a nossa base, o que eu preciso ter aqui? A descrição da natureza. Por qual motivo? Percebam que aqui o campo natureza, pessoal... Opa, peraí, tirar o zoom aqui, voltar. Aqui, ó, o campo natureza, eu só tenho código, eu preciso da descrição da natureza e agora é que eu vou utilizar aquela tabela de natureza. Bom, então nós vamos vir aqui em dados, né? Já estamos aqui, obter de arquivo da pasta de trabalho. Vou selecionar aqui naturezas, que vocês também têm essa tabela aí. Tá planilha, na verdade, né, pessoal? Vou clicar aqui em transformar dados. E a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é eliminar essas duas primeiras linhas. Como que eu faço isso? Venho aqui em remover linhas principais. E eu quero remover as duas primeiras. E pegar essa linha 1 aqui e promover para cabeçalho. Como ele não alterou aqui para numérico o código, eu vou manter aqui só fechar e carregar. Eu vou renomear aqui a tabela para deixa eu dar um ESC aqui. Não, vou dar um editar aqui que é melhor. Eu vou voltar lá de novo. Vou colocar aqui, ó, naturezas. Pronto. Dá um Enter aqui, fechar e aplicar. Carregar. Pronto. Aí já vem com uma tabela como naturezas aqui. Tá tudo certo. Então o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso pegar essa descrição da natureza e trazer aqui para essa tabela base, ok? Para essa planilha base. Na verdade, é uma tabela que eu tenho, né, que é denominada base. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Desk, eu vou colocar aqui criar uma coluna nova, Desk Natureza, dá um Enter. E eu vou utilizar, pessoal, um comando chamado índice. Índice, abre parênteses. E esse índice, o que ele faz? Eu consigo vir aqui... deixa eu renomear aqui essa planilha para naturezas. Espera aí um pouquinho. Voltar aqui, naturezas. Melhor.
Pronto, agora ficou. Então vamos lá, igual, índice, abre parênteses, vou vir aqui em naturezas e eu vou selecionar aqui, até aqui, ó, da B2 a B40. Então esse índice aqui, pessoal, o que faz esse comando? Eu consigo, por exemplo, vamos supor que eu quero trazer a descrição da natureza chamada industrialização. Se eu colocar aqui um ponto e vírgula, linha 2, por que linha 2, pessoal? Porque é desta matriz que vai de B2 a B40. Colocar aqui a linha 2, ó, eu vou fechar, vou dar um Enter. Opa, é que ele trouxe de todos aqui, mas ele trouxe aqui, ó, industrialização. Ele bagunçou aqui porque ele está mudando. Eu não travei aqui a minha matriz, que é de... peraí, deixa eu voltar aqui. É de B2 a B40, ok? Então, deixa eu dar um Ctrl Z. Ele faz isso. Então, ele traz a posição. Só que eu vou utilizar ela junto com um outro comando que se chama corresp. O que faz esse comando corresp aqui? Vamos supor que eu quero trazer a limp serve que está aqui, ó, nessa coluna aqui. Só que eu quero saber em que linha está a limp serve em relação a uma matriz. Então, eu vou colocar aqui, ó, limp serve, ver se eu escrevi correto, ponto e vírgula, eu vou selecionar aqui uma matriz que vai da G4 a G19, ponto e vírgula, eu quero o valor exato, ok? Tem que trazer limp serve. Então, é dessa matriz aqui. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai trazer a linha 7, ó. Deixa eu mudar aqui para número. Tá vendo aqui, ó, o número 7. Que o campo está como data, ele trouxe data, tudo bem? Bom, então com essas duas funções, pessoal, eu vou conseguir trazer o nome da natureza. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Índice, vou aqui em natureza, selecionar toda essa... Aqui, ó, tá bom. Da B12 a B31, vou deixar um espaço maior, vai que... Lá no meu sistema de RP eu cadastro mais algumas naturezas. E aqui eu vou colocar ponto e vírgula. Vou selecionar aqui a corresp. E eu quero que a corresp ele busque esse código da natureza, 2.004. Onde eu quero que ele busque? Qual? A minha matriz. Com um ponto e vírgula. Aqui, ó. Vai estar de B2 a B31, né? Então, aqui é só mudar para A, né? Que é essa coluna aqui. Então, só eu colocar aqui, ó, até A31. Vou colocar aqui correspondência exata. E uma coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é essa matriz aqui. Eu aperto F4 para fixar ela. Essas duas aqui. Ok? Agora eu vou dar um Enter. Pronto. Ele trouxe todas. Vamos ver se está certo aqui, ó. Celular. 2.006, 2.06 celular. Vamos pegar outra aqui. Serviço de tecnologia, 2.001. Então tá certinho aí, pessoal. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários desse vídeo, que eu faço um vídeo especial só explicando essas duas funções do Excel. Agora, pessoal, vamos preencher o nosso dash, né? Então, aqui em apoio, o que eu fiz? Eu já coloquei os indicadores que nós temos no nosso dash. Então, tem valor total, contas em aberto, contas foram baixadas, né? Contas vencidas. Então, para preencher essas informações, o que eu vou utilizar, pessoal? Vou utilizar tabelas dinâmicas. Dessa forma, eu consigo fazer os cálculos de forma mais rápida e vou conseguir deixar organizado lá no apoio e vocês vão entender. Então, para chamar uma tabela dinâmica é Alt+TB, ok? Eu vou selecionar essa tabela aqui que se chama base. Então, vou colocar aqui base e as informações eu quero que apareça aqui na S8 mesmo. Então, vou dar um OK. E aqui, pessoal, eu vou trazer primeiramente o valor do título. Tá aqui, ó. Ele trouxe aqui o valor do título. É só isso que eu preciso. Na verdade, é o total. Ele vai pegar toda a linha de valor do título, vai somar todos e vai trazer o total aqui para mim, que é o que eu preciso incluir naquele primeiro cartão. Ok? Deixa eu só arrumar aqui a formatação, assim ficou melhor. E aí é só eu selecionar, dar um Ctrl X e colar aqui em apoio no valor total, aqui ó, Ctrl V, ok? Pronto, está aqui. Aí para colocar lá no dash é bem fácil, pessoal. Eu vou pegar esse cara aqui e Ctrl e tirar uma cópia dele aqui, ó, jogar ele aqui, vou aumentar um pouco e vou apagar aqui. E aqui é só eu colocar a forma igual e vou buscar o número lá. Vem aqui no apoio, clico aqui e dou um Enter.
Bom, aí só vou copiar essa formatação aqui no pincel e vou colocar aqui. Bom, galera, para essa aula não ficar muito comprida, eu vou só colocar aqui, deixa eu voltar aqui em apoio, vou selecionar aqui a minha tabela dinâmica, vou vir aqui em inserir e vou incluir a segmentação de dados. Então, quais são as segmentações de dados que eu necessito, pessoal? Segmentação aqui que eu preciso é do status, do ano e do mês. São essas três aqui, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar as três, dar um Ctrl X e trazer aqui para o Dash, ok? Aí, pessoal, só posicionar elas aqui, ó. Então, uma vai ficar aqui, a outra vai ficar aqui e a terceira vai ficar aqui. E aí, pessoal, conforme eu vou fazendo os filtros, ó, percebam que o número já vai se alterando, ok? Bom, pessoal, nós paramos aqui na parte de segmentações, ok? Então, a segmentação, ela ficou um pouco grande aqui, né, pessoal? Primeiro eu quero mostrar para vocês como que nós conseguimos alterar a formatação de uma segmentação. Então, eu vou vir aqui em ferramentas de segmentação e aqui nessa parte superior eu já tenho alguns modelos. O modelo que está selecionado é esse daqui. Se eu vir aqui descendo da barra de rolagem eu vejo outros modelos. Então, vou selecionar esse outro aqui, ó. Tá vendo aqui que já houve uma mudança? Mas deixa eu mostrar uma segunda opção para vocês, que é personalizar esse modelo aqui, que é bem legal. Então, é só eu dar um clique inverso aqui e vir nessa opção chamada duplicar. Então aqui em duplicar eu posso criar um modelo novo, por exemplo, chamado RFB, ok? E aqui eu tenho diversas opções, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Então eu tenho a segmentação de dados inteira, eu tenho o cabeçalho, eu tenho o item com dados selecionados. É muita opção, tá, pessoal? Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário que eu gravo uma aula específica de como personalizar uma segmentação. Primeiro eu vou na segmentação de dados inteiras, vou vir aqui em formatar e eu vou vir aqui em borda e o que eu vou fazer? Eu vou remover essas bordas aqui, ó. Tá vendo que tem uma borda aqui, pessoal, ó? Eu vou remover esta borda, ok? Então eu vou vir aqui, remover a borda e vou dar um ok, tudo bem? E eu vou vir aqui nesse item com os dados selecionados, vou dar um clique aqui em formatar. No preenchimento eu vou pegar um azul um pouco mais escuro, mudou aqui, é um azul um pouco mais escuro, ok? Bom, vou dar um clique aqui em OK e confirmar. Por enquanto, pessoal, não aconteceu nada, porque ele aparece aqui, ó, nessa parte aqui, ele vai ser o primeiro, ó, como RFB. Quando eu dou um zoom, ele não aparece, mas está aqui, ó, RFB, tudo bem? Bom, cliquei aqui, ó, pronto, já ficou um pouquinho mais escuro. Legal? O que mais que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ajeitar aqui os espaços, porque os espaços não ficaram legais aqui, então eu vou movimentar todos. Eu quero aumentar um pouquinho a mais. Deixa eu ver aqui. Isso, deixa eu descer um pouco o tamanho desse. E esse quadro aqui, eu vou aumentar um pouquinho. Calma que vocês vão entender. E vou posicionar ele aqui. E esse daqui eu quero aumentar o espaço mais ainda. Tá? E aí, pessoal, tem uma opção bem legal, que se eu selecionar os três, vir aqui em formatar, ok? E eu tenho essa opção aqui, alinhar. Então eu consigo alinhar à esquerda, essa opção aqui, ó, peraí. Alinhar à esquerda, então ele já alinha para mim aqui à esquerda. E eu tenho outra opção aqui bem legal, que é distribuir na vertical, tá? Então é distribuir os três quadros na vertical. Então eu vou vir aqui e distribuir na vertical. Então ele alinhou para mim. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá, tem um detalhezinho aqui, mas não precisa mudar isso daqui. Então eu vou colocar aqui, pessoal, o previsto versus realizado nesse quadro. E aqui o ano eu vou mudar. Eu vou vir aqui em ferramentas de segmentação de dados e vou colocar em duas colunas. Pronto. E aqui eu tenho um espaço suficiente aqui para o ano. E aí o mês, a gente vai colocar aqui. Pronto, pessoal. Então a segmentação já está aqui. Ela está funcionando. Depois, quando a gente terminar o Dash, a gente vai fazer um teste aqui geralzão, beleza? E agora, pessoal, o que nós vamos fazer é preencher o restante dos dados aqui, que é conta em aberto, contas vencidas, contas baixadas
e número de títulos. Bom, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou vir aqui em apoio, eu já separei aqui alguns quadros para ficar dividido. Pessoal, essa não é a única opção do jeito que eu vou fazer aqui, tem uma forma mais simples até de fazer, mas para que eu não use muitas fórmulas, nós vamos fazer neste formato. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa tabela dinâmica aqui. Então vou vir aqui, dar um Ctrl, segurar o Ctrl, arrastar até aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer, aqui ele está trazendo a somatória do valor dos títulos. Eu vou dar um clique inverso, vou vir aqui em configurações do campo de valor. E aqui, pessoal, é só eu alterar para essa opção contagem. O que ele vai fazer? Ele vai lá na minha base e vai contar todos os títulos. Então vou vir aqui em contagem e vou dar um clique em OK. Pronto, ele trouxe aqui 53 títulos. Eu vou diminuir aqui as casas decimais e deixa eu tirar, eu vou voltar aqui no Dash e eu vou tirar os filtros. Tirar os filtros aqui. Pronto, deu 113 aqui. E agora eu vou copiar ele e vou colar aqui que eu quero as contas em aberto. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou vir aqui em mostrar lista de campos. E agora eu quero uma tabela dinâmica, pessoal. Deixa eu tirar aqui a contagem. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais visível aqui para vocês. Então eu quero o status 2 nas linhas. Que aí eu tenho os títulos a vencer, atrasado e pago. E aqui eu tenho o valor dos títulos. E aí eu vou fechar aqui. Eu quero remover esse total geral aqui. Então vou vir aqui, ó, remover total geral. E eu vou copiar essa tabela dinâmica para o atrasado e para os pagos. Pessoal, eu conseguiria fazer tudo numa tabela só, mas eu vou fazer dessa forma aqui que fica bem mais fácil. Então aqui é só eu alterar o filtro, aqui eu quero só os em abertos, que são o a vencer, aqui eu quero só os atrasados e aqui eu quero só os pagos, ok? Pronto, legal? O que eu preciso fazer agora, pessoal? É voltar aqui no Dash e tirar uma cópia desse quadro aqui. Então seguro o Ctrl. Vou criar uma cópia para contas em aberto. Seguro o Ctrl novamente para contas vencidas. Opa! Voltei aqui. Deixa eu desmarcar, marcar só esse quadro. Seguro o Ctrl. Contas baixadas. Agora seguro o Ctrl. Número de títulos. Tudo bem? Bom, agora, pessoal, vai ficar bem fácil porque eu só preciso substituir aqui, ó. Tá vendo que tá a A8, que tem o valor total? Eu só vou vir aqui em apoio, então em vez de A8, o número do título, ela está em D8, ok? Ó, D8, aqui ó, D8, tudo bem, pessoal? D8. Bom, então, deixa eu ver, é D8, H8, L8 e P8. Vamos ver se consigo gravar aqui. Então aqui, eu vou alterar para D8. Esse daqui, os em aberto, é o H8. Os vencidos é o P8. E os baixados é o L8, é isso? Deixa eu ver se está certo. Então, os atrasados é o L8, desculpa. Os atrasados é o L8 e aqui é o P8. P8, ok? Bom, pessoal, eu só quero fazer mais uma correção aqui, porque, ó, deixa eu mostrar para vocês antes de eu ajustar a formatação. Se eu começar a fazer uns filtros, percebam que o contas vencidas, ele fica em branco quando não tem valor. Então eu gostaria que aparecesse pelo menos um tracinho aqui quando não tivesse o valor. Para ajustar isso daqui, eu poderia colocar 0 também. Eu só vou vir aqui, ó, e pedir para que a célula H10 ela seja o valor da célula, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, que é o L8. Porque esse daqui, ó, por exemplo, eu fiz um filtro quando está vazio. Percebam que aqui está vazio, mas ele não traz o conteúdo 0. Mas se eu peço um espelho dessa célula, aí sim ele traz aqui o valor zerado para mim, ok? Então, desta forma, na hora que eu alterar aqui, ó, por exemplo, o atrasado, que são os títulos vencidos, deixa eu pedir para mostrar um valor aqui, fica mais fácil. Pronto, ó. Eu vou vir aqui e vou alterar para o L10. Então, quando eu fizer um filtro, ó, tá vendo? Ele apareceu 0 aqui. Beleza? Legal, né? Bom, vamos lá, dando continuidade aqui. Vamos alterar todos agora para a linha 10, ok? Aqui a linha 10 e aqui H10. Pronto. Agora, pessoal, só vou copiar essa formatação, vou dar 2 cliques aqui, ó. E aí é só ir clicando nos quadros, ó. Quando eu dou 2 cliques, olha que legal, o pincel ele fica sempre ativo, ok? Então é só eu clicando aqui, ó, e aí eu tenho todos os quadros com formatação. Pessoal, se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Pronto, aqui terminamos os quadros. E agora nós vamos fazer o gráfico aqui por natureza.
Então eu vou vir aqui no apoio, só 2 quadros aqui, escrever aqui gastos por natureza financeira. Pronto, deu uma ajustada aqui. Eu vou aproveitar e copiar essa tabela dinâmica e vou vir aqui, vou dar um clique inverso, vou mostrar a lista de campos. Deixa aqui os valores do título. A linha vai mudar porque eu quero agora a descrição da natureza. Pronto, tá aqui, ó. Vou selecionar eles aqui e vou vir aqui em ferramentas de tabela, gráfico dinâmico, e eu vou selecionar esse gráfico aqui, ó, de barras, ok? Vou dar um clique em OK. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. A gente vai dar uma melhorada nesse gráfico. Então esse gráfico eu vou tirar essa parte aqui, tirar aqui título, o eixo. E eu vou vir aqui em ferramentas de gráfico dinâmico e vamos tirar esses botões aqui que eu acho que não tá legal esses botões. Ok, tirei os botões. Tirar esse fundo aqui. E aqui, pessoal, para ficar mais legal, os títulos, vou deixar em negrito para dar um destaque. Vamos dar um clique inverso aqui, vir em formatar série de dados. E tá vendo aqui, pessoal, a largura do espaçamento? O que a gente vai fazer? A gente vai diminuir aqui para 50%. Ficou mais legal, assim, ficou mais visível. Bom, e agora o que eu quero acrescentar é isso daqui, pessoal. Os rótulos de dados, para aparecer os valores aqui das despesas que eu tenho por natureza. E o que mais que eu preciso fazer aqui? Deixa eu dar um selecionar aqui. Vou vir aqui no baldinho, preenchimento. Eu quero sem preenchimento. Então eu limpei aqui o fundo. Agora o gráfico tá legal. Eu vou dar um Ctrl X, vou vir aqui no Dash, fechar aqui essa janela e vou dar um Ctrl V. Pronto, agora é só arrastar aqui para esse espaço. Vamos fazer um teste aqui, pessoal? Então, conforme eu vou escolhendo os meses aqui, ó, ele está alterando para mim os valores, ok? Limpar aqui. E como a gente está com tempo, pessoal, vamos fazer o último aqui. Vou vir aqui em apoio. Agora eu vou copiar esse gastos por natureza financeira, dar um Ctrl V. E aqui vai ser o comparativo anual. Na verdade, a gente só tem 2020 versus 2021. Beleza? Então, mesmo processo aqui, pessoal, vou copiar aqui essa tabela dinâmica, vou dar um clique inverso, mostrar linhas de campos, e aqui o que eu quero é um mês. Então aqui, ó, eu já tenho o mês, só que tem um detalhe, eu preciso do ano também. Então o que eu vou fazer aqui? Mostrar linha de campos e aqui na coluna eu quero o ano. Agora sim, porque eu tenho aqui mês a mês e aqui eu tenho o ano. Bom, agora é só gerar o gráfico aqui, pessoal. Vou vir aqui em ferramentas de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e eu vou selecionar esse gráfico de linhas aqui. Vou dar um clique em OK. E eu também vou mudar um pouco esse gráfico, ok, pessoal? Eu vou tirar essa parte aqui, vou tirar os botões, vem aqui em ferramentas de gráfico dinâmico novamente, botões, e vou pedir para remover aqui os botões do gráfico. Uma outra coisa que eu quero fazer... peraí. Esqueci de mais um aqui. Botões da legenda. A princípio eu vou deixar essas legendas aqui, tá, pessoal? E eu quero mudar aqui também a formatação, para ele ficar num formato mais legal esse gráfico. Então deixa eu deletar aqui, que eu vou colocar um negrito para dar um destaque melhor. E aqui nessa linha, eu vou vir aqui, formatar série de dados, bem aqui no baldinho, vou vir em marcadores, vou tirar o preenchimento dele, e aqui em opção de marcador, eu vou vir aqui interno e aumentar aqui o tamanho, ok? E a linha aqui, pessoal, eu quero colocar uma linha sólida e a largura um pouquinho maior, tá vendo aqui, ó? Aí deu um destaque melhor. Só mudar a cor, deixar da mesma cor. Pronto, eu acho que deu um destaque, mas ficou mais legal assim. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para azul. Quero sem preenchimento, porém eu quero uma linha sólida. Quero aqui que seja azul. Aí o que mais que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar e vir aqui. Na verdade eu vou deixar o gráfico selecionado, vem aqui nesse botão de mais, e eu quero que apareça os rótulos de dados, ok? Pronto. E os rótulos de dados eu quero colocar um negrito para dar um destaque maior. Só que percebam, pessoal, que esses rótulos, os valores estão bagunçados, então eu preciso fazer uma abreviação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma formatação diferente aqui. Deixa eu pegar essa formatação. Pessoal, eu copiei a formatação, então é só você vir aqui, ó, selecionar, bem aqui, ó, em mais formatos, e vocês colocam essa formatação aqui, ó. Ok? Vou dar um clique em OK. E agora ele já deu uma ajustada aqui. Pronto, eu vou tirar esse fundo e aqui agora eu vou marcar sem preenchimento, ok? Pronto, até aqui eu acho que está legal. Só vou jogar aqui para cima a legenda
E agora sim, eu vou selecionar o gráfico, dar um Ctrl X e vir aqui no meu dash, um Ctrl V. Ele veio aqui para cima. Então, primeiramente, eu quero fazer um ajuste no visual, porque o visual do dash que dá um destaque e é aí que você vai conseguir impressionar o seu chefe. Então, tem alguns detalhezinhos aqui que nós vamos corrigir. Então, vou dar um zoom aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma linha aqui, ó, tanto nesse gráfico quanto nesse gráfico aqui, ó. Então, primeiro nós vamos remover essa linha. Então, vou selecionar aqui o gráfico, vou dar um clique inverso, vou vir em opções de gráfico dinâmico. Opa, desculpa. Vou vir aqui em formatação do gráfico. Aqui eu tenho a borda e aí na borda eu vou deixar ele sem linha. E já vou selecionar o outro aqui, ó, para não perder tempo e deixar ele sem linha também. Ok? Pronto. Agora, pessoal, tem alguns detalhezinhos aqui neste gráfico. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo que nas bolinhas, dentro da bolinha, está passando aqui a linha. Então, nós vamos fazer um ajuste. Então, vou selecionar aqui essa bolinha aqui, vou dar um clique inverso e vou vir aqui nessa opção aqui, ó, de formatar série de dados. Ok? Vou vir aqui no baldinho e selecionar o marcador. O marcador, pessoal, a cor dele está laranja, ok? E primeiramente eu vou deixar a largura um pouquinho maior aqui, ó. Deixar 3 pontos que dá um destaque maior. Isso daqui é a borda, ok? Então a borda aqui, eu deixei ela um pouquinho mais grossa para dar um destaque maior. E o preenchimento, ele está aqui, ó, tá vendo? Ó, sem preenchimento. Então significa que esse fundo aqui, deixa eu usar a setinha aqui, ele não tem preenchimento. Porém, se eu colocar esta opção aqui, preenchimento sólido, tá vendo que ele foi lá e preencheu? Então ele preencheu com a cor azul. Eu só vou mudar aqui para a cor branca. Então a linha ela vai sumir, ok? E o que mais que eu quero fazer aqui, pessoal? Como ele já está marcado, eu vou selecionar a linha, ok? Agora eu estou com a opção de linha e vou deixar essa linha um pouquinho mais grossa, 2,75. Ficou legal, né? E uma outra coisa que eu quero fazer é mudar essa cor. Então eu vou escolher, pessoal, esse verde aqui, ó, um verde mais escuro, tanto para a linha, ok? E agora para o marcador também, que ele está laranja. Eu vou colocar esse verde mais escuro. Bom, vou dar um fechar aqui. E tem um detalhe aqui, pessoal. Deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês. Tá vendo que aqui, ó, o 6,1 ele tá um pouco apagado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar. Tá vendo que ele marcou todos os números que eu tenho? Vou dar um clique inverso e vou selecionar esta opção aqui, ó, formatar rótulos de dados, ok? Então, ó, vamos lá. Eu vou marcar essa opção e selecionar aqui formatar rótulo de dados. Então, rótulo de dados eu vou vir aqui no baldinho e eu tenho essa opção aqui, ó, chamado preenchimento sólido. Se eu fizer isso daqui e colocar a cor azul, o fundo ele vai ficar azul. Só que eu não quero azul, eu quero branco, porém com a transparência de 50% nesse branco. Então vocês vão perceber que vai ter um visual mais legal, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Percebam que o verde, ele continua aparecendo, mas ele ficou um pouco apagado. Eu acho que ele dá um visual mais legal, ok? Bom, eu vou fazer o mesmo procedimento para esta linha aqui, só que eu vou avançar o vídeo para vocês não ficarem perdendo tempo de eu estar efetuando esse processo novamente. Pronto, pessoal, agora o visual ficou mais legal. Uma outra coisa que eu quero fazer é alterar esses quadros aqui na parte superior. A numeração, esses valores, como são em reais, eu quero formatar como moeda. Então é só vir aqui em apoio e aqui eu já tenho aqui conta em aberto. É só eu selecionar esta célula aqui e alterar aqui para moeda. Então fiz o aberto, o atrasado, os pagos e o valor total. Agora sim, ficou com um visual mais legal. Bom, agora pessoal, vamos iniciar a inclusão do nosso boneco. Eu acho que vocês estão curiosos aí para saber como que esse boneco ele se movimenta. Então vou vir aqui em apoio, deixa eu ajustar, vou pular aqui 2 colunas. Deixa eu copiar aqui, mesclar aqui um espaço maior. E esse cara aqui vai ser, vou chamar ele do gráfico do boneco. Depois, qualquer coisa, a gente troca essa nomenclatura aqui. Bom, pessoal, esse boneco, uma hora, ele vai estar feliz,
outra hora ele vai estar indiferente e outra hora ele vai estar triste, ok? Calma que vocês vão entender. E pessoal, acredite se quiser, nós vamos utilizar um gráfico para fazer que o boneco apareça e desapareça. Então a gente vai começar aqui com feliz. Então aqui, quando essa célula aqui tiver o número 1 na frente do feliz, ele vai apresentar o boneco lá no dash. Quando estiver 0, ele não vai apresentar. Então aqui no indiferente eu vou colocar 0 e aqui no triste ele vai ficar 0. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a célula AC7 e AD7 e vou vir aqui no inserir e incluir esse gráfico. E é esse gráfico aqui, acredite se quiser, pessoal, que ele vai se transformar no boneco. Então, primeira coisa que eu vou selecionar aqui, vou dar 2 cliques aqui no meu eixo. E o eixo, ele vai de 0, vou dar um tab, a 1. Vou dar um tab aqui, ok? Vou fechar. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, eu vou deixar ele mais para a direita aqui. E eu já vou até ajustar o tamanho dele, tá, pessoal? Ele vai ter 5 colunas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então a largura dele vai ser de 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5. E o tamanho dele, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, vai ser de 11 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Então... Bom, pessoal, agora eu só vou limpar aqui. Vou remover essa parte aqui. Vou remover essa parte. Vou remover essa daqui. Remover essa parte, é só ir clicando e apertando o delete do teclado. Vou clicar aqui, dar um clique inverso aqui, ó, selecionando essa linha, formatar área do gráfico. Vou deixar aqui sem preenchimento e sem as linhas de borda, ok? Pronto. Agora, pessoal, é só fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui, vou vir no boneco meu feliz, vou dar um Ctrl C, voltei aqui no apoio, ele já está marcado, eu vou dar um Ctrl V. Ok? Bom, para redimensionar o boneco agora é bem simples. Deixa eu só dar mais uma ajustada aqui, para ficar bem em cima da linha. Pronto, selecionei ele aqui, vou dar um clique inverso, vou formatar série de dados. Em formatar aqui série de dados, aqui em sobreposição de séries, eu vou colocar 0 e na largura de espaçamento também 0. Vou dar um fechar, pronto. O boneco ele já está na medida que eu preciso, ok? Bom, agora é só fazer algumas cópias, pessoal. Então, vou dar um Ctrl C aqui, clicar aqui para baixo e dar um Ctrl V. Só que esse boneco aqui, ele já não vai ser mais do feliz, ele vai ser do indiferente. Então, eu só movimento aqui para baixo, então ele já está pegando os dados diferentes. Se eu mudar aqui para 1, eu consigo visualizar, só que ele mudou aqui de novo para a formatação do meu gráfico, mas porém agora ele montou até um cubo, né? É só eu marcar aqui, vir aqui no boneco. O boneco que eu vou fazer agora é o boneco indiferente. Vou selecionar o boneco indiferente, dar um Ctrl C, volta aqui no apoio e dou um Ctrl V. Ok? Pronto! Já temos aqui do indiferente. Bom, e agora vamos fazer do triste. Deixa eu dar um Ctrl C, pular mais uma linha, Ctrl V, e aqui ele está puxando os dados do indiferente, é só eu puxar para baixo aqui, e agora ele vai puxar as informações do triste. Olha, não está aparecendo, eu vou colocar o número 1, e aí eu vou selecionar ele, vir aqui no boneco e selecionar o boneco triste, ok? Vou dar um Ctrl C, voltar aqui em apoio, dar um Ctrl V. Pronto, pessoal, temos aqui os 3 bonecos, ok? Bom, aí é só eu vir aqui, seleciono um, dou um Ctrl X, venho aqui no dashboard. Para não jogar ele para qualquer lugar, pessoal, vou pegar uma célula vazia e vou dar um Ctrl V. Pronto, agora é só clicar aqui e posicionar ele nesse espaço. Vou voltar no apoio, fazer a mesma coisa com o indiferente. Ctrl V. E aí eu posiciono bem em cima, tá, pessoal? E por último, Ctrl X aqui no triste. E vou posicionar aqui. Viram, pessoal? Com o gráfico nós montamos aqui os bonecos. Aí o que eu vou precisar fazer agora, pessoal? Apenas uma fórmula
para que eu troque de 1 para 0. Porque, por exemplo, eu quero que ele fique feliz apenas. Então, é só eu colocar um 0 aqui no indiferente e um 0 no triste. Então, se eu vir aqui no dash, tá vendo aqui, ó, só aparece o feliz. Se eu quero que ele fique triste, é só eu colocar um aqui e um 0 aqui. E ele está agora triste. E o indiferente, um aqui, o 0 no triste, e agora ele está indiferente. E percebam que eu fiz algumas alterações, eu incluí alguns novos cards. Então eu incluí o card orçamento e separei aqui os números dos títulos e vocês vão entender por que eu fiz isso. Primeiramente eu quero mostrar como que eu monto esses cards. É extremamente simples. Para você montar um card desse, é só você vir aqui em ilustrações, formas e selecionar aqui uma das formas, ok? Por exemplo, selecionar esta forma aqui. Mas eu não fiz assim não, tá, pessoal? Para ganhar tempo, o que eu fiz? Eu vim em um aqui, Ctrl Shift, segurei o Ctrl Shift e se eu arrastar aqui pro lado direito, ó, eu já crio um, tá? Fica bem mais fácil. E aí para acertar aqui a medida, o que a gente pode fazer, pessoal? É só vir aqui, eu consigo visualizar a medida, ó, 3,76. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. 3,76 por 6,77, ok? Está aqui na opção de formatar. Então, por exemplo, esse outro quadro aqui, ó, ele é 3,76 por 6,24, tudo bem? Bom, e os ícones? Deixa eu mostrar aqui como que eu consigo esses ícones aqui. É bem fácil, só vir aqui em inserir. Vou vir aqui em ilustrações, eu tenho esta opção aqui, ó, opção de ícones. Vou dar um clique em ícones e aqui, pessoal, tem vários ícones. Eu, por exemplo, vou selecionar esse gráfico. Vou dar um clique em inserir, ele aparece aqui. Aqui eu consigo alterar o tamanho e eu consigo também alterar a cor. É só vir aqui, ó, preenchimento e escolher esse azul aqui que nós estamos utilizando. Eu acho que é este daqui, ok? Ó, tudo bem? Simples, né, pessoal? Depois, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que eu explico um pouco mais para vocês sobre ícones, como você utilizar um padrão de cor diferenciado. Bom, bora continuar aqui. Eu diminuí também aqui um pouco o tamanho do boneco, pessoal. É só vocês redimensionar, tranquilo. Bom, vou vir aqui na parte de apoio. E aqui em apoio, eu vou descer aqui um pouco esse quadro. Eu selecionei aqui com Shift, ok? Vou descer aqui. E esse quadro aqui, para ficar mais organizado, é o humor. O humor do meu boneco aqui. Então, eu vou pedir aqui para centralizar. Vou colocar um negrito e vou pintar aqui com essa cor próxima aqui, que é a cor da tabela dinâmica. Bom, agora nós vamos fazer a parte do orçamento. Então imagine que você foi selecionado para cuidar de uma unidade da sua empresa em Santa Catarina. E essa unidade tem um orçamento de 210 mil para que esta unidade se sustente nos anos de 2020 e 2021. Então você tem que se virar aí com 210 mil para gastar aí durante esses 2 anos, tudo bem? Então eu vou vir aqui, pessoal, e vou incluir aqui orçamento. E esse orçamento ele vai ter uma coluna de anual e mensal. Deixa eu mesclar aqui, colocar um negrito. E eu vou aumentar também essa área aqui do gráfico. Deixa eu jogar um pouquinho aqui para a direita. A célula está mesclada. Pronto, assim ficou mais organizado. Então aqui eu vou colocar o valor de 210 mil. E no meu caso aqui, o meu orçamento mensal vai ser este valor aqui de 210 mil dividido por 24, tudo bem? Vou centralizar aqui, eu mudei a formatação. Então eu tenho 210 mil e por mês eu estipulei que eu posso gastar 8.750 reais. Se eu voltar aqui no Dash, este valor aqui é o que já foi provisionado pela minha equipe. Então eu não tenho nenhum filtro, então aqui entre o período de 2020 e 2021, os 2 anos, e todos os meses, atualmente é de 146.542,28. Então o meu orçamento tá legal porque eu tenho 210 mil de orçamento, tudo bem? E aí o meu bonequinho ele vai ficar feliz assim mesmo. Porém, se eu mudar aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, por exemplo, só 2020 e eu vou selecionar, por exemplo, março. O valor aqui diminuiu, né? Tá 3.316. E eu quero que o meu orçamento ele acompanhe estas mudanças. Como que eu vou fazer isso daqui, tá, pessoal? Para que o meu orçamento acompanhe essas mudanças. Então aqui ele está estático, tá 210 mil.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um cara chamado contagens, e esse contagens, calma que vocês vão entender. Eu vou ter aqui o contagem anual e o contagem mensal. Mesclar aqui, pintar, centralizar aqui. E aqui deste lado eu vou colocar o orçamento selecionado. Pronto, e agora pessoal, eu vou ter que encontrar esse orçamento selecionado. Como que eu vou fazer para conseguir encontrar esse orçamento selecionado? Eu vou ter que utilizar esta tabela dinâmica aqui, porque esta tabela dinâmica ela já está interligada às minhas segmentações. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, só janeiro, percebam que essa tabela dinâmica ela só traz janeiro. Eu vou vir aqui, eu posso tirar o filtro. Então, eu vou copiar esta tabela dinâmica. Selecionei tudo, Ctrl C, vou colocar aqui um pouco mais abaixo, Ctrl V. E eu vou remover também esse total geral que eu não necessito. Vou vir aqui em opções de tabela dinâmica, totais e filtros, e tem essa opção aqui, ó, mostrar totais gerais das linhas. Eu vou remover e vou dar um clique em OK. Bom, vou colocar em negrito aqui, para ficar mais destacado. Como que eu vou descobrir o anual, pessoal? É só utilizar uma função chamada igual conte valores. Então o que esse cara vai fazer? Eu abri parênteses e agora eu vou com a setinha aqui do teclado. Então eu vou selecionar esse intervalo aqui, ó, entre AD20 e AE20, ok? AD20, AE20. Fecho parênteses e vou dar um Enter. Se eu vir aqui, pessoal, e selecionar só 2020, ele percebeu que na coluna E não tem nenhuma informação. Então ele só vai trazer o número 1. Vou vir aqui e vou tirar o filtro. Como agora no intervalo existem dois valores, ele trouxe 2. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o mês. Deixa eu colocar aqui meses. Pronto. E aí vai ser igual conte.valores. E aqui eu vou selecionar este intervalo aqui. Fechei parênteses e dei um Enter. Então ele trouxe aqui os 12 meses. Por exemplo, se eu vir aqui e fazer um filtro, vou desmarcar alguns aqui, ó. Mostrou que eu só tenho 8 meses selecionados. Bom, o que vai ser o orçamento, pessoal? Vai ser igual, eu vou abrir um parênteses só para separar, então vou abrir parênteses aqui, vai ser o meu orçamento mensal que eu estipulei, vezes a quantidade de meses selecionados. Vou fechar parênteses e vou multiplicar novamente agora pelo quê? A quantidade de ano. E vou dar um Enter. O que ele fez? Ele verificou que foram 8 meses selecionados, então ele pegou e multiplicou 8.000, deixa eu dar um zoom aqui, 8.750 por 8 meses selecionados. E como são 2 anos, ele veio aqui e multiplicou por 2, ok? Chegou aqui no valor de 140 mil, que é o orçamento selecionado. Então, pessoal, este orçamento aqui, que ele está em AC14, tá aqui, pessoal, em AC14, é o que eu vou incluir aqui em orçamento. Então, para ganhar tempo, eu vou clicar aqui nesse, seguro o Ctrl e o Shift, arrasto aqui para o lado direito, desculpa, lado esquerdo, e aqui eu vou trocar a célula que está A8, eu vou colocar aqui AC14, vou dar um Enter. E só vou copiar a formatação, clico nessa formatação, clico aqui no pincel e clico no 140 mil, tranquilo? Bom, e agora, pessoal, conforme eu vou mudando aqui, ele está mudando os valores aqui do orçamento, enfim. Agora vamos lá, pessoal. Então o boneco, ele vai estar feliz nesta situação aqui, né? Se o orçamento, por exemplo, eu estou com um orçamento aqui de 210 mil e a minha equipe provisionou apenas para gastar 146 mil. O bonequinho aqui vai estar feliz, mas vamos ver se vai estar dentro dos percentuais que eu estipulei, tudo bem? Então vamos vir aqui em apoio e vamos começar pelo triste, tá, pessoal? Quando ele vai estar triste? Então ele vai estar triste quando este valor provisionado, que ele está em apoio na célula A8, ok? Aqui, ó, apoio, célula A8, quando esse valor aqui extrapolar o meu orçamento. Então ele vai ficar triste nesse caso. Então como que eu vou fazer esta forma? Então vou vir aqui em apoio e para que fique visível para vocês, eu vou colocar aqui, ó, igual a 8. Quem é o A8, pessoal? É esse cara aqui, ó, o A8 que nós fizemos lá na primeira aula, tudo bem? Então eu tenho uma situação já aqui, pessoal, que ele vai ficar triste. Eu vou vir aqui e selecionar o mês de novembro. É o mês de novembro, ó. Mês de novembro ele está triste, ó, valor provisionado. Porque a provisão, somando os anos de 2020 e 2021, o que a minha equipe provisionou é 18.462. De orçamento, para esse período, eu tenho 17.500, então ele vai ficar triste. Então vamos colocar a fórmula aqui. A fórmula que eu vou utilizar, pessoal, é a fórmula C. Então vai ser igual C, abre parênteses. Eu vou colocar aqui o A8, eu não vou colocar essa célula aqui, porque eu coloquei só para demonstrar, para vocês fique mais visível.
Então vai ser se A8 for maior que, vou clicar aqui, a C14. Então, se for maior, vai ser o número 1, porque como eu expliquei na aula anterior, se aparecer o número 1, o boneco ele vai aparecer, senão o boneco não vai aparecer. Ponto e vírgula, 0. Se essa informação for falso, vai ser 0. Então, vou dar um Enter e aqui ele vai ficar triste. Deixa eu dar um 0 aqui no feliz. Então, se a gente for lá no Dash, ele está triste, tá? Por quê? O valor de 18.462 que a minha equipe provisionou é maior que o valor de orçamento que eu tenho. Bom, agora, pessoal, nós vamos fazer o indiferente. O indiferente vai ser o seguinte. Se eu gastar 80% desse valor, o AC14 vezes 80%, que vai dar 14 mil. E aqui eu vou fazer esse valor aqui de orçamento selecionado vezes 100%, que é o valor que está ali, tá, pessoal? Eu nem preciso colocar essa informação, mas só para ficar um pouquinho mais didático. Então, se estiver entre 80% do valor e 100% do valor, ele vai ficar indiferente. Por quê? Eu gastei até os 17.500 nesse caso, eu não extrapolei, então ele vai ficar indiferente, ele não vai ficar nem triste e nem feliz, ok? Agora, como que eu vou fazer esse cálculo aqui, pessoal? Eu vou vir aqui, usar a função C. Deixa eu já pegar uma opção aqui que ele seja indiferente para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Deixa eu dar um ok aqui. Nesse caso, ele não vai ser indiferente, pessoal, porque ele não está aqui entre 68 mil e 210 mil. Ele está dando 146 mil, então é menor que 80% do valor orçado. Deixa eu selecionar só o ano de 2021. Vamos ver se eu tenho essa informação. Ah, agora sim, pessoal, agora eu tenho. Por quê? O valor provisionado é de 88.631. Então, 81.631 é maior que 84 mil, mas menor que 105 mil. Então, está entre 80% e 100% do valor de orçamento que eu tenho. Então, vamos incluir essa fórmula aqui. Então, vai ser igual C. Como eu vou ter dois testes lógicos, eu vou ter que chamar, vou pedir auxílio aqui para o E. Então, eu abro parênteses e coloco o primeiro teste lógico. Então, se o valor de A8, por que eu estou colocando A8, pessoal? Porque é a célula que eu tenho lá na minha primeira coluna, onde está o valor selecionado. Aqui eu coloquei apenas para representar, mas esse valor que está aparecendo aqui. Então, se esse valor for maior ou igual a 80% de AC14, então para encontrar 80%, eu vou ter que multiplicar esse valor aqui por 80, ok? E o segundo teste lógico é que A8 tem que ser menor ou igual ao valor orçado, ok? Então ele tem que estar dentro desse intervalo. Então aqui A8, né, que ele está sendo representado aqui, o 88.631, ele é menor ou igual ao AC14, que é o 105 mil. Tudo bem? Então, se essas duas informações forem verdadeiras, ele vai ser indiferente. Então, o primeiro ponto e vírgula da função C, né, é o verdadeiro, então coloco 1. E a segunda, se for falso, 0. Fecho parênteses e dou um Enter aqui. Então, ele ficou indiferente. E agora, pessoal, para finalizar, vai ser o feliz. Vai ser bem mais fácil o feliz aqui, porque o feliz é igual a C, abre parênteses, é o A8 menor que vezes 80% do valor orçado, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 0. Então, o diferente, ele é entre 80% e 100%. O feliz é menor que 80%, ok? Então, vou dar um Enter aqui. Tá? Se eu selecionar todas as informações, se eu selecionar aqui os 2 anos, ele apareceu aqui o 1 e aí ele vai ficar feliz. Vamos voltar lá no Dash, só para ver se está tudo funcionando? Então tá aqui, ó, 210 mil eu tenho de orçamento e a minha equipe provisionou 146 mil. Então, se eu selecionar janeiro aqui, ele está indiferente, porque eu tenho um orçamento de 17.500 e a minha equipe provisionou 15.717. Só para a gente finalizar, pessoal, deixa eu tirar todos os filtros e percebam que esse gráfico aqui, ele muda conforme eu vou manipulando a minha segmentação. Eu quero que ele fique estático, eu quero que ele não se altere, ele sempre fique mostrando o ano de 2021 e o ano de 2020 e todos os meses, ok? Para fazer isso é só eu
tirar a conexão desta tabela dinâmica, ok? Como que eu faço isso daqui, pessoal? É só dar um clique inverso. Deixa eu só mostrar para vocês aqui que eu acho que fica legal. Selecionei julho. Percebam ó, que ele filtrou aqui julho e os 2 anos, 2020 e 2021. Porque ele está conectado com essas 3 segmentações. Agora eu vou tirar essa conexão para vocês visualizarem o que vai acontecer. Então vou vir aqui em apoio. Ela já está selecionado, eu venho em ferramentas de tabela dinâmica, filtrar conexões, eu tiro aqui a segmentação de ano, mês e status, ok? Pronto, voltei aqui para o meu dash, conforme eu vou selecionando, ele não se altera. Ficou melhor assim. Bom pessoal, e com isso nós finalizamos essa jornada onde nós montamos junto esse lindo dash. Porém, se vocês quiserem aprender mais, eu quero convidar vocês a... Que tal, galera, impressionar o seu chefe montando esse dash aqui com muito mais recursos? Olha que legal, eu tenho a parte de segmentação. Conforme eu faço a alteração, além de todos esses gráficos que eu tenho aqui, eu tenho alguns ícones aqui, como esse ícone aqui de vendas, onde ele apresenta um segundo gráfico. Aqui nós utilizamos a parte de macro, mas você pode ficar tranquilo que quem não conhece programação vai entender. Eu tenho neste alvo as minhas metas com semáforo, então em 2019 está bem legal aqui com 101%, 2020, 2018, clicando aqui eu consigo sair, eu tenho um botão de atualização, eu tenho um outro botão que eu consigo ir para outro dashboard. Nesse novo dashboard que tem conexão com o primeiro, eu consigo verificar as vendas por estado. Olha essa caixa que legal, conforme eu vou mudando os estados, aqui o meu mapa ele vai se alterando. Então, Rio Grande do Sul, São Paulo. Eu tenho aqui 2 gráficos de velocímetro que vocês também vão aprender, onde eu consigo comparar os meus produtos. Por exemplo, o Dashboard T4 com o produto Dashboard T2. Eu tenho um top 5 de produtos, então eu tenho um ranking aqui por produto, onde vocês vão aprender. E eu consigo visualizar também, pessoal, por gênero a venda de escola. Então, São Paulo eu tenho 47% do público mulher e 53% homens. E conforme eu vou alterando, perceba que ele vai preenchendo esse meu gráfico. Agora está com 50% cada um. Em Minas Gerais, Distrito Federal 41% a 59%. E aí, curtiu esse conteúdo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. Muito obrigado!